Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com Dudu. Eu sou o professor Dudu e antes de começar a aula, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e sem mais delongas, bora pro vídeo! Para entender o diagrama de fase de uma substância pura, especificamente mais o diagrama de fase da água. Vamos lá. No eixo Y temos a pressão e no eixo X temos a temperatura. E a gente vai entender o diagrama de fase dessa substância pura, que no caso é a água. Vamos lá. Nessa parte aqui, ó, antes do azul claro, a gente tem a fase sólida da água. Em cima do Y temos a fase líquida. E abaixo aqui temos o vapor da água. A passagem do sólido para o líquido, a gente tem a temperatura de fusão. Mas no caso aqui, ó, a gente vai entender que é a temperatura de congelamento, que vai da fase líquida para a fase sólida. Beleza. De lilás aqui, ó, a gente está indo do líquido para o vapor. Então temos a temperatura de ebulição, que está de vermelho aqui. Mas essa curva é o que a gente chama de pressão de vapor. De azul, nós temos o ponto triplo da água. Então, nesse ponto, nós encontramos mutuamente as três fases da água, que é a fase sólida, líquida e vapor. Por isso que a gente chama isso aqui de ponto triplo da água. E quanto que a gente pode encontrar isso aí? A condição para que isso ocorra vai ser em uma pressão de 0,006 atm ou 0,6 kPa e numa temperatura em graus Celsius de 0,1. Então, nessas condições, temos o ponto triplo da água. A pressão de vapor é o equilíbrio entre a fase líquida e a fase de vapor. A gente pode entender isso como um jogo de força. Mas vamos entender como é que isso aí funciona. Vamos pegar um recipiente e vamos encher esse recipiente de água e vamos fechá-lo. E a gente vai ter um termômetro e um barômetro para a gente saber qual que é a temperatura do sistema e a pressão. Mas, para essa água evaporar, a gente vai ter que aquecer o sistema. Então, vamos lá. Pronto. Com o Charizard ajudando, podemos aquecer essa água. E olha como é que funciona. Essa água, ao aquecer, ela vai se transformando em vapor d'água. Essas bolinhas aqui, ó. E, ao mesmo tempo, o vapor d'água vai condensando. Vai transformando em água líquida de novo. Então, é um jogo de forças, ó. Essa seta em azul é a pressão de vapor. É a água virando vapor. E, ao mesmo tempo, tem uma pressão externa de cima para baixo que faz o vapor virar água de novo. Então, vai virando um ciclo. Isso quer dizer que a velocidade de vaporização é igual à de condensação. Neste caso, a condição é a pressão de vapor nesse sistema tem uma temperatura de 150 graus Celsius e uma pressão de 4,76 atm. Se a gente fizer vários experimentos, a gente vai ter vários pontos de temperatura e de pressão. Aí a gente pode construir o gráfico ou o diagrama de pressão de vapor, que é essa curva roxa aqui, ó. Um dado importante é que a pressão de vapor em uma certa temperatura, ela não depende do volume. Ou seja, a pressão de vapor para 1 litro de água é a mesma para 5 ml de água. A pressão de vapor para 3 litros de álcool é a mesma para 50 litros de álcool. Isso não muda. Como que funciona? Como é que é o comportamento da pressão de vapor de líquidos diferentes? Pois a gente está pegando apenas uma substância e a gente está falando do que é essa pressão de vapor. Agora, vamos ver como é que funciona para cada líquido. Como é que funciona isso? Vamos lá. Vamos pegar 4 líquidos. O sulfeto de carbono, que é o CS2. O metanol, que é o CH3OH. O etanol, CH3CH2OH. E a água. Vamos observar esse diagrama aqui, ó. Em azul temos o sulfeto de carbono. Em verde temos o metanol. Em vermelho o etanol. E preto temos a água. Observa que quanto mais embaixo está a curva, menor é a pressão de vapor. Ou seja, a pressão de vapor da água
é menor do que a pressão de vapor do etanol, que é menor do que a pressão de vapor do metanol, que é menor que a pressão de vapor do sulfeto de carbono. Tranquilo isso, né? Não vamos entrar em detalhes agora, mas a pressão de vapor tem uma correlação àquela ideia de ligações intermoleculares. Lembra? De dipolo-dipolo, dipolo induzido, ligação de hidrogênio. O que quer dizer que quanto mais forte a ligação intermolecular, menor vai ser a pressão de vapor. Ou seja, mais difícil vai ser para uma substância ir para o estado vapor ou ir para o estado gás. Mais uma vez, quanto mais forte a ligação intermolecular, menor é a pressão de vapor, porque aquelas moléculas elas estão muito presas, então elas vão se manter no estado líquido. Nesse diagrama, podemos ver também qual substância é mais volátil do que a outra. Mas o que é volatilidade? Uma substância volátil é aquela que tem uma tendência a evaporar facilmente, ou seja, tem menor temperatura de ebulição. E a volatilidade ela é diretamente proporcional à pressão de vapor. Quanto menor a pressão de vapor, menos volátil uma substância é. Então, nesse caso aí, ó, a água é menos volátil do que o etanol, que é menos volátil do que o metanol, que é menos volátil do que o sulfeto de carbono. Já que falamos de temperatura de ebulição, a gente pode comparar os pontos de ebulição dessas substâncias. Quanto mais volátil, menor é a temperatura de ebulição. Então, o crescimento fica inverso da volatilidade. Olha só, o sulfeto de carbono tem menor ponto de ebulição do que o metanol, que tem ponto de ebulição menor do que o etanol, que tem ponto de ebulição menor do que a água. A gente pode comparar isso e analisar isso no diagrama. Se a gente pegar essas substâncias a 1 atm, o ponto de ebulição do sulfeto de carbono, a gente pode traçar aqui, ó, uma retinha pontilhada que vai mais ou menos a 45 graus Celsius. Se a gente pegar o ponto de ebulição do metanol, vai ser mais ou menos 65 graus Celsius. Se a gente pegar o do etanol, vai ser próximo de 80 graus. E o da água, 100 graus Celsius. Então aqui a gente pode afirmar ou reafirmar que o sulfeto de carbono tem menor temperatura de ebulição do que o metanol, que tem menor do que o etanol, que tem menor do que a água. Vamos ficar por aqui nessa aula de hoje. Compartilhe esse vídeo e até mais. Fui!